No último fim de semana, o canal Brasil Paralelo lançou um documentário chamado Pátria Educadora. Dependendo do conteúdo que você assiste no YouTube, você deve ter sido direcionado a um anúncio deles, convocando-nos para assistir uma denúncia ao sistema educacional brasileiro. Então seria um documentário, seria uma peça de denúncia, seria uma espécie de conteúdo informativo sobre os problemas da educação brasileira. Bom, eu assisti o documentário, 3 partes, cada uma com 1 hora mais ou menos de duração, sendo o último com 1 hora e meia. Se você não está com paciência aí para assistir, ainda que eu recomendo que você assista para ter uma opinião, eu fiz aqui um breve diagnóstico. E apesar que eu possa estender a minha análise e de fato vou falar sobre cada uma das partes, é bom lembrar que o Brasil Paralelo não é só produção de audiovisual, não é só um mero canal no YouTube. Eles têm uma missão de acabar com a doutrinação esquerdista nas universidades, de iluminar com a razão depois de anos e anos de destruição por sabe qual partido, não é? Então não é de se admirar que todo aquele documentário que passa desde a Idade Antiga, Idade Média, Idade Contemporânea, Moderna, até chegar num simples diagnóstico. Todo problema educacional brasileiro pode ser resumido em uma coisa: é tudo culpa do PT. É claro, né? Mas se você tiver interesse, vamos agora partir numa jornada, uma busca no maravilhoso mundo da direita. Bom, a gente vai conseguir agora entrar um pouco na cabeça dessas pessoas, um pouco entender qual é a visão de mundo que eles têm, pelo menos pelas minhas palavras, e se você tiver interesse também pelo documentário. Não quero assim desmerecer o documentário, nem dizer que você não deveria assisti-lo, que deveria ser esquecido, ou que eles estão totalmente errados em seus pressupostos, mas sim analisar o discurso, analisar o material produzido, enfim, entrar na discussão. Porque se você entrar pelo menos pelos comentários do canal, assim como qualquer outro canal que fala muito só a sua própria audiência cativa, você só vai gente elogiando. Ai, descobri agora os problemas da educação brasileira, muito obrigado por falar tudo aquilo que estava entalado na garganta. É aquela questão do viés de confirmação, né? Então, a minha ideia aqui é pelo menos fazer um contraponto. Uma pessoa mais alinhada à esquerda, né? Um social-democrata, assim eu me defino, olhando uma peça produzida claramente por conservadores. E isso eles não escondem em nenhum momento, está muito claro em cada ponto do documentário. Bom, vamos por partes. A primeira parte do documentário Pátria Educadora. A gente vê uma introdução bastante tendenciosa, né? Associando, por exemplo, violência nas escolas, degradação a manifestações políticas de estudantes. Então você tem um claro alinhamento entre o problema da educação, como precarização, está ligado ao alinhamento ideológico dos alunos, a sua manipulação, a sua doutrinação. Isso está bem explícito logo de cara na primeira parte do documentário. E aí você começa a achar, tá, eles vão começar então a falar de educação contemporânea. Não. A primeira parte inteira é uma espécie de análise do que é a educação. Começa desde a Grécia Antiga, dos romanos, de Alexandre o Grande, na Antiguidade, onde a educação não tinha a função de conhecer o mundo, de despertar-se para a ciência, e uma educação com uma visão muito individual, né? Você contratava um professor, buscava a pessoa mais sábia para assim conhecer mais sobre o mundo, um conhecimento mais utilitário também. Depois a gente chega mais para a Idade Média, onde esse conhecimento utilitário, de científico, ele vai se fundir ao conhecimento da igreja, a busca pela verdade. Então você alinha aquele conhecimento mais utilitário de descobrir a verdade, a essência das coisas, essencialista, a um conhecimento de verdade. O documentário tem essa questão muito interessante de ser bastante eurocêntrico, ele vai fazer na história da ciência e da educação por um viés europeu, e não tem nenhum problema em fazer isso, é claro. Mas você vê que ele concebe a história da educação como um monte de pedrinhas, tijolinhos sendo acumulados, um conhecimento sendo produzido, uma coisa que está sempre melhorando, né? Apesar de ter uns contrapontos, mas em geral está tudo indo muito bem até o século XVIII. Então veja bem, você tem lá na Idade Antiga os filósofos, tem o nascimento da filosofia, na Idade Média você tem o nascimento das universidades, o trivium e o quadrivium, a sistematização do ensino entre as ciências de base e as ciências elevadas, né? Você tem essa separação, as corporações de ofício cuidando do que seria um ensino mais técnico, né? Um ensino mais ligado à produção, e parece que é tudo maravilhoso, né? Eu não sei, tem um outro grupo político aí de direita que também adorava idealizar a Idade Média, mas enfim, não vou vir com acusações levianas, já que eles ficam muito sensibilizados quando a gente acaba chamando eles de fascistas, mas enfim, tá aí solto.
Há uma idealização da Idade Média, de que é tudo... há essa construção do conhecimento, essa fusão perfeita entre o conhecimento da antiguidade e a igreja, essa busca pela verdade. Depois tem a Reforma Protestante, onde os protestantes vão pegar aquela função de trazer o fiel para ler a Bíblia, né? Promover um movimento de alfabetização, ainda que isso entre em choque um pouco com os especialistas aí da Igreja Católica. Então há voltas e avanços, mas tudo vai se somando. Tem a Renascença também, que traz as descobertas científicas, colocando o homem no centro do mundo. Então o conhecimento adquire não uma renovação, mas uma continuação, né? Isso se difere um pouco do ensino escolar, onde você vê uma certa ruptura na Idade Média e um renascimento ali das artes. E aí, quando a coisa começa a azedar? Para eles, o problema da educação ele começa a ficar bastante evidente com Rousseau, de uma educação mais sentimental. Em vez daqueles valores elevados, da busca pela verdade, da busca pela ciência, você começa a se preocupar não só com o objeto do conhecimento, como um sujeito. E isso vai rebaixando o conhecimento. De que o conhecimento, por exemplo, dos valores e das verdades seriam hipócritas, porque você ensina valores e ensinamentos que estão aquém das crianças, por exemplo. Então as crianças teriam que aprender todos aqueles valores burgueses hipócritas, todas aquelas maneiras de se portar, uma língua que talvez ele não fosse usar, como o latim, por exemplo, diferente das línguas vulgares. E o Rousseau, com aquela questão do Emílio, né? Da valorização da infância, né? Do brincar e da coisa que deveria ser divertida também aprender, começa já uma deteriorização da prática ensino-aprendizagem. Então é ali que você começa a ver as críticas, o iluminismo francês, seu aspecto destrutivo, a Revolução Francesa também com um sentido extremamente negativo, e a partir do século XIX, quando a coisa de fato azeda, né? Você vê Napoleão usando a estrutura criada pela Revolução Francesa da escola pública para manipular os cidadãos. Então a escola serve aos estadistas para manipular e para construir o cidadão segundo os moldes do seu pensamento e de obediência, e isso vai ser replicado pela Europa. Então a primeira deteriorização, o problema primeiro da educação seria essa expansão, né? Quando os estadistas começam a usar a educação para os seus propósitos, quando ela sai da esfera do privado, do pessoal, dessa busca individual e vai para a esfera estatal, ela começa a se deteriorar. E aí você já consegue ver até onde isso vai chegar. A partir da análise deles do século XVIII, a obra fica completamente ideologizada, fica parcial, quase panfletária. Eu realmente aproveitei muito até eles começarem a falar da Revolução Francesa, é realmente um resgate muito rico de pesquisa, mas a partir da primeira parte, onde você tem o relato do século XIX e XX, é simplesmente ruim, porque eles misturam tudo. A educação estatal de Napoleão com a educação estatal do regime nazista, como se o estatismo fosse uma ideologia em si. Então todo mundo que usa o Estado e usa a educação está pensando mais ou menos de maneira parecida. Sejam os fascistas do século XX, seja a União Soviética, seja os pensadores de esquerda, os professores que dizem que querem formar cidadãos. Então se você já coloca isso como um valor, você está sendo um estatista, você está tentando partidarizar a escola, então vira todo um saco de gatos e uma confusão só. Então, a partir dessa parte, realmente é descartável, pelo menos na minha opinião, mas é claro, quando você assistir, você me diz o que você acha. Eu realmente achei que o documentário começa muito bom e depois ele vira uma redação apressada, como um estudante terminando um trabalho de qualquer jeito, simplesmente para entregar. E essa foi a primeira parte, todo esse resgate histórico para chegar no século XX, após fascismos e Segunda Guerra Mundial. A segunda parte do documentário é a mais peculiar, que é sobre Paulo Freire. Se chama As Barbas do Profeta, se eu não me engano, né? Uma clara provocação ao patrono da educação brasileira. Ali você vai ver uma análise de como é que surge esse personagem na história brasileira, do quanto ele foi perigoso, por assim dizer, e das suas raízes, do seu pensamento. Vai ser feito um recorte do Anísio Teixeira e do Dewey, que vão resgatar aquela educação sentimental russoniana, né, e fundir a ideologia do Estado. Então uma educação que se aproxime da experiência dos alunos, ao invés de tratar eles como receptáculos vazios, para receber o conhecimento, tratar eles pela sensibilização, atividades lúdicas, pedagógicas e uma estatização, uma massificação do ensino. Começa com Anísio Teixeira, que vai replicar os ensinos do Dewey, um estudioso americano, né? Então nós temos essa conexão.
e isso vai se prolongar até a época do Paulo Freire. Eles passam bem rápido pela República, de uma maneira bastante, quase que irresponsável, lidando, como se fosse uma coisa una mesmo, até chegar à época de Paulo Freire, até chegar no final da democracia populista e início da ditadura militar, quando o Paulo Freire vai produzir os seus trabalhos, né? Paulo Freire, então, ele vai fazer uma reciclagem, uma ressignificação das técnicas de alfabetização do método global, que é pegar as palavras pelo sentido em vez de pelos fonemas, né? Isso é uma explicação bem grosseira, se você é da pedagogia eu peço desculpas, mas enfim, seria esse o sentido. Em vez de instrumentalizar a língua, você começa já pela função e vai voltando atrás, para que você vai usar a língua, né? O exemplo mais usado, tanto pelos freirianos quanto pelos que os criticam, é aquela coisa do tijolo, né? Em vez de você ficar falando A de abelha, B de bola, você já vai direto, seu pai é pedreiro, você é um pedreiro que não foi alfabetizado ainda, você conhece a palavra tijolo, aí você parte de tijolo e vai fazendo através esse caminho inverso. E a análise é basicamente dizendo que Paulo Freire empobrece o método de alfabetização. Ele usa a sala de aula para doutrinação, então eles vão criticando ponto a ponto da pedagogia do Paulo Freire. Eles só deixam de lado a questão da alfabetização. Isso é muito estranho, eles tiram a parte da crítica da alfabetização e vão deixar para retomar só na terceira parte do documentário, já no final. Então você vai assistir essa parte em relação ao Paulo Freire, uma crítica feita à forma como ele torna a ideologia muito clara e muito escancarada nos seus trabalhos, de que a criança também é um oprimido na relação com o professor, reproduzindo a relação de opressor-oprimido das classes sociais. E ele deveria ser, então, alçado a uma condição superior e respeitado, né, no seu papel. E que nenhum conhecimento vale mais do que o outro e que isso seria contraditório, porque, por exemplo, quando o aluno ele abraça a ideologia burguesa, esse conhecimento seria inferiorizado. Questionamentos bastante válidos. Eu concordo que a obra de Paulo Freire tem pontos bastante problemáticos, mas é bem peculiar como eles usam isso. Eles esquecem tudo o que veio antes do Brasil, a parte do Anísio Teixeira mencionado, o que vem ali no meio, a ditadura militar praticamente não existe nesse documentário, até se chegar que, enfim, a parte 2 o problema é Paulo Freire, né? E é claro que eles vão falar que Paulo Freire fez parte da fundação do PT, foi uma pessoa importante. E quando eles vão falar também que Paulo Freire foi secretário de Educação aqui em São Paulo, eles só vão lembrar da aprovação automática. Mais nada. Nada. Não tem nenhuma outra menção aos seus resultados. A única coisa que eles falam do Paulo Freire em matéria de resultados ruins é São Paulo lembra dele como gestor, aprovação automática. Então, o trabalho normalmente ele começa com uma pesquisa bastante interessante, falando do Dewey, do Anísio Teixeira, de como se fundou o sistema educacional brasileiro, mas depois, na hora de concluir, empobrece de novo. E aí chega a terceira parte. A terceira parte é uma salada que só, porque eles realmente resolvem amarrar todas as ideias. É falar da universidade, falar do que aconteceu nos últimos anos, falar da burocratização extrema e falar do sistema de correção por pares que acontece na universidade. Bom, como assim? Tem muita coisa na parte 3, né? Algumas partes que são legais, outras que são descartáveis. Quando ele fala da produtividade do setor da educação, da publicação de artigos na USP, né, que aparece em alguns rankings lá em cima e outros rankings lá embaixo. Adivinha qual ranking que eles vão dizer que é o mais válido? O que eles escolhem é o que é mais baixo, onde o Brasil aparece em posições inferiores até de outros países da América Latina. Então essa parte é absolutamente enviesada, é quase criminosa a forma como eles selecionam os dados para desqualificar as universidades brasileiras. Mas tem umas partes muito interessantes e bem válidas, como por exemplo o escândalo do Fundeb. O fato do Tribunal de Contas classificar o Fundeb e a gestão do Ministério da Educação como bastante problemática, alerta amarelo e alerta vermelho, né? Eles fazem os riscos de classificação da transparência dos órgãos. E isso é bastante válido. Isso é um princípio básico. Todo órgão que aumentou muito os seus gastos nos últimos anos, você vai ter gargalos, você vai ter esses ralos onde o dinheiro vai embora. Qualquer um que trabalha com educação e dizer que não tem uma corrupção tremenda lá dentro, está mentindo. O dinheiro ele é separado em vários fundos e tem várias capilaridades e você nunca sabe onde o dinheiro vai parar. Também a questão dos livros didáticos. Então, essa parte que eles fazem uma denúncia da corrupção no Fundeb é impecável, muito boa e deveria ser levantado mais vezes. Então, acho que ficou de parabéns aí o trabalho de jornalismo investigativo da parte deles. Mas, tem uma hora que eles começam a fazer algumas conexões bem perigosas. Lembra aquilo que eu falei da ideologia do estatismo?
Bom, isso é retomado mais vezes. Então, o fato de ser burocratizado, o fato de haver corrupção, o fato de haver esses escoamentos e desvios, tem a ver com a ideologia do estatismo, que está ligado à esquerda, que está ligado ao PT. Então, tudo vai ligando ao Partido dos Trabalhadores. É impressionante que sempre vai ter essa menção. E mais ainda, né, é bom lembrar que isso vai aparecer também nas outras partes do documentário, a questão de 1968, né? Em 68, a direita acredita piamente de que a esquerda mudou a estratégia. Sabendo que não ia ganhar, talvez, a guerra ideológica através do Estado da União Soviética, a esquerda meio que migrou a sua tática de guerra para as universidades. Então é o tal do marxismo cultural. Domina-se a cultura para dominar a sociedade. Então tem essa crença de que houve essa mudança de estratégia. E o que acontece na burocratização do ensino brasileiro seria um resultado de 68, quando a esquerda resolveu mudar de estratégia pelo marxismo cultural. Então é isso, né? O Olavo de Carvalho aparece bastante, então eles são olavistas assumidos, com o Olavo de Carvalho fazendo seus depoimentos e suas explicações sobre filosofia que embasam toda essa teoria do indivíduo e do estatismo, né? Dessa coletivização do idiota coletivo, né? E isso é exposto mais e mais vezes, e sempre ligando ao Partido dos Trabalhadores, ideologia de esquerda, ideologia estatista, enfim, você perde a individualidade. É sempre esse o problema da educação. O que não é conveniente a gente deixa de lado, o que é conveniente a gente mostra, mesmo que a gente tenha que voltar até a Idade Antiga para criticar um programa do Partido dos Trabalhadores nos dias de hoje. Vai, a conversa vem, a conversa vai, o documentário vai avançando, chega na parte da ideologia de gênero, claro que eles iam mencionar. Tem uma parte bem tosca em que um pai fala que tem medo de perder a sua filha para a esquerda, e tem umas fotos de antes e depois das meninas antes de entrar na universidade e depois de entrar, que circulou nos níveis mais baixos da direita brasileira na internet, e eu fiquei surpreso deles terem acrescentado isso. Eu não sei se vocês conhecem aquela foto das meninas antes com cabelo comprido, toda barbizinha, e depois com cabelo raspado, tatuagem, piercing, como se ela tivesse se degradado na universidade, né? Eles pelo menos tiveram contato de colocar censura nos olhos para não identificar, mas foi feito isso com uma denúncia. Nesse documentário que supostamente custou 3 milhões de reais, eles colocaram uma peça de um meme da internet, né? Ideologia de gênero, cita uns materiais bastante complicados, os livros didáticos, e sim, essa parte é realmente verdadeira. Há um descuidado, houve um descontrole ali nos materiais, nos planos nacionais de livros didáticos nos últimos anos. Mas, como eu disse, eles vão fazendo essa maçaroca, né? Em vez de contar uma mentira, você conta uma meia-verdade e você consegue chegar até o final. Quem esperava uma análise imparcial aqui, enfim, eu lhe digo, eu acho que é quase impossível você fazer uma análise totalmente imparcial. Ou você vai ter esses bocós aí que vão falar que tá tudo perfeito no documentário, ou você vai ter uma perspectiva um pouco mais crítica da minha parte. E, enfim, talvez apareça algum homem do meio maravilhoso que vai trazer um material melhor para vocês, mas por enquanto é isso que eu tenho a dizer. Então, o problema da educação brasileira é o quê? A ideologia estatista. Outro problema, como é que funciona a educação brasileira, a academia? Por regime de pares. Os professores escolhem os trabalhos que vão ser publicados, os professores escolhem os novos professores nos exames de admissão. Isso supostamente seria um problema porque você vai postergando a mediocridade, porque um professor acadêmico medíocre, ele não vai selecionar uma pessoa boa. Um professor acadêmico esquerdista não vai aprovar um trabalho que critique o marxismo, por exemplo, né? Então tá tudo muito fechado. Essa é a grande denúncia do documentário. Nós estamos num beco sem saída. E é interessante que eles entrevistam duas pessoas que eram olavistas aí avulsos, que agora são parte do governo. O presidente da Biblioteca Nacional, que é um sujeito aí que era até desconhecido até ontem, e que é aluno do Olavo de Carvalho. E também você tem o Abraham Weintraub, que é o ministro da Educação. Então o ministro da Educação fazendo uma denúncia sobre o que está acontecendo no Ministério da Educação. Tem a crítica à BNCC também, né, a Base Nacional Comum Curricular. E de novo eles voltam lá com a questão freiriana para fechar o documentário. Qual que é a grande tese deles, além da ideologia estatista, etc.? É que essa alfabetização freiriana, que ela vai pegar primeiro o sentido da palavra e voltar até a partição dela, né, aos fonemas, ela é problemática porque, por exemplo, o sujeito aprende, isso aqui é um controle, certo? Ele aprende a escrever controle na lousa, ele aprende a particionar a palavra, então tem o conceito de controle
que é um conceito que pode servir para vários controles, não só esse. Tem como se escreve a palavra, que é o signo, né, o símbolo, e tem o significante, tem o referente, né, que é o controle real. Então você tem essa ligação de 3 partes. Para eles, a alfabetização freiriana, ela quebra a conexão entre as 3 partes. Então, o Paulo Freire, movido por Maio de 68, um movimento esquerdista, vai criar esse método de alfabetização que quebra a ligação entre significado, significante, signo, etc., que impede as pessoas de verem a realidade. E quando a pessoa não consegue ver a realidade por si, ela replica os signos e significados dos outros, então ela repete o discurso de maneira irrefletida. Ou seja, é todo um grande plano de quem? É tudo um grande plano da esquerda global para dominar o mundo. Então veja, o que nós temos é um documentário bastante panfletário, mas ele tem uma parte histórica muito interessante. O documentário, então, ele é várias coisas em uma, e não sei se ele consegue ter êxito em nenhuma delas por misturá-las entre si, mas eu gostei como peça de entretenimento e até como conteúdo informativo e de reflexão. Ele é um resgate histórico, um documentário histórico, ele é um documentário investigativo de denúncia também, ele é uma obra panfletária, então ele vai tentar divulgar ideias pelo meio ali, e ele tem até um aspecto missionário, nesse aspecto panfletário, de que eles têm a missão de revelar a verdade. É até meio patético, tanto que eles acreditam nisso, que eles estão fazendo uma obra social sem precedentes. Eles estão fornecendo um serviço, né, educacional segundo os preceitos que eles acreditam. E para se manter puro a esse propósito, eles não aceitam editais públicos de fomento, não aceitam patrocínio de empresa, apenas a relação direta com os assinantes deles. Então, se você tem interesse, claro, assine. Não vou fazer propaganda contrária também só porque eu não acredito na visão deles. Também não acho que eles deveriam não existir, por exemplo. Acho que eles fazem um papel interessante. E por fim, o documentário é uma peça publicitária. Ele chama as pessoas, eles fazem os mid-rolls, né, aqueles anúncios intermediários, em vez de deixar o YouTube coordenar os anúncios, eles mesmos fazem, né, colocam o anúncio da plataforma, de onde você assina, pagar R$10 por mês, né, para ter o conteúdo super dinâmico, mapas mentais e etc. Enfim, se você tiver interesse, vá atrás. Se você tiver algum comentário, tem alguma discordância em relação ao que eu falei, deixe seu comentário aqui. Não deixe de se inscrever no canal para mais análises, sugestões, enfim, do que você quer que eu veja e traga aqui para você. E tchau!